bom dia. Mais uma live no nosso sabadão aí hoje. Bom dia, professora Emily, do Se Liga Prof, está conosco hoje. Bom dia, prof. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vamos aprender mais um pouquinho hoje e compartilhar também? Então, olha só o nosso tema de hoje, Lifelong Learning. O pessoal estava perguntando aí ao longo dessa semana o que é o Lifelong Learner. Professora Emily, expert aí no assunto, fez uma super postagem essa semana. O pessoal aí que segue as redes do @SeLigaProf estava totalmente conectado aí com o tema. O que é essa tal de Lifelong Learning, Prof. Emily? O lifelong learning, como a gente, só para contextualizar, né, da onde que surge esse conceito, ele é um conceito que já existe há algum tempo, mas que cada vez mais vem sendo aí mais requisitado, digamos assim, né, tanto pelas empresas, pelo próprio mercado de trabalho, como pelas pessoas na sua vida social, assim, né, aquela necessidade de aprender. E a partir disso a gente já tem aí algumas ideias, algumas dicas de onde vem esse lifelong learning, né? Que é justamente isso, continuar aprendendo, né? A aprendizagem ao longo da vida, formação continuada. E a partir disso, né, o que a gente pode tirar, né? É totalmente contra, vai numa corrente totalmente do lado contrário, digamos assim, da maré, daquela aprendizagem do século XX, que é como, né? A gente pensava assim, quando eu terminar o terceiro ano, lá atrás, né? Lá na década dos nossos avós, quando eu terminar a escola, eu estarei preparado para o mundo do trabalho, estarei preparado para lidar com os temas da vida, enfim, né? Terei cumprido aí a minha missão escolar. A minha missão escolar é estudar o período ali da escola, que já foi até a quarta série, depois passou até a oitava série do ensino fundamental, depois ali até o ensino médio. E depois, mais recentemente, tornou-se aí, então, a universidade. Quando eu terminar o meu curso de graduação, o que vai acontecer? Vou estar pronto, vou ter a garantia de um emprego, né? Isso é muito conhecido aí, principalmente do pessoal nascido na década de 50, 60, essa garantia de que um curso universitário garantiria um emprego. E o que a gente vê hoje? Cada vez mais pessoas procurando especialização, mestrado, doutorado, né, na tentativa de se especializar mais, de se tornar mais competitivo no mercado de trabalho, mas também de aprender mais sobre a profissão. Por quê? Porque a gente já começou a sentir a necessidade de continuar aprendendo, porque aquilo que a gente aprendeu ontem já está desatualizado hoje, né? As invenções, as criações, elas estão sendo trabalhadas o tempo todo. E é nesse sentido que o lifelong learning vai entrar, porque hoje, mesmo que você tenha um super doutorado numa super universidade, não te dá a garantia de que você está atualizado, bastante preparado, né? E o lifelong learning também, ele vem muito na corrente de você aprender várias temáticas, né? Então, por exemplo, eu sou formada em Direito, mas eu posso, de repente, também aprender coisas sobre marketing, sobre design, sobre pedagogia. Então, eu vou formando uma mescla ali, né, de conhecimentos, e tudo isso vai estar, então, formando o meu repertório, né, cultural, de conhecimentos, de habilidades e competências, que eu vou formando ao longo de toda a vida, né? A ideia é justamente essa, a gente não pode esquecer, né? Não é aprender várias coisas somente, mas aprender durante toda a vida, né? Durante o nosso percurso de vida mesmo, não só o percurso acadêmico, o percurso profissional. Manter-se atualizado, aprender, conhecer os novos conceitos, entender o que está sendo criado no mundo, estar bem informado e manter-se ativo, né? Porque cada vez mais coisas estão sendo criadas, o mundo está em constante transformação, e a gente sabe que às vezes a gente deixa de conhecer alguma coisa e vai ficando para trás, né? Daí a importância do lifelong learning mesmo. Então, Prof. Emily, nós podemos dizer aí que o lifelong learning, como você me falava, ele é mais do que um conceito propriamente, mas, como você dizia, é um estilo de vida, né? Porque Sim. quando a gente fala aí do lifelong learning, até quando a gente lê sobre o assunto, nós tratamos disso, diz assim, né, 12 passos, 10 passos, 7 passos para que você seja um lifelong learning.
né? Uma pessoa que está em constante aprendizado. Então, quando a gente fala isso, como você mesma disse, essa necessidade que nós vemos hoje, inclusive de estudar temas que não necessariamente são da nossa formação. E nós vemos que muitas vezes, principalmente o pessoal aí que sempre está ligado nos meus canais, o pessoal da área do ensino superior, muitas vezes a gente vê o professor nas graduações tem uma certa resistência com temas, por exemplo, que não são os temas ligados propriamente às questões do profissional. Então, como que o nosso professor que está aí nos assistindo, os próprios alunos que estão aí conectados conosco, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, a romper essa barreira da disciplinaridade, de você ficar focado só lá no teu conceito profissional, na tua ideia profissional, dicas que você dá para que a gente possa ultrapassar essa questão? Bom, eu acho que, voltando lá para a questão da escola, por exemplo, uma das principais coisas que estão sendo requisitadas hoje é que sejam trabalhados com o aluno as questões das habilidades e das competências, né? E isso está indo muito para a questão socioemocional, a formação do ser humano de forma completa. Levando em conta que a gente já tem essa formação completa enquanto adultos, porque a gente aprendeu com a vida e não com a escola, a gente tem que entender e, às vezes, ter até um pouco de empatia por aquele que está tendo resistência, primeiro porque cada um tem o seu ritmo, né? Então, cada um vai tendo essa percepção aos poucos. Uns, muito cedo, já percebem, olha só, a tecnologia está transformando tudo, a inteligência artificial está aí, várias profissões estão sendo já substituídas, inclusive o direito é uma das profissões que está na lista para ser substituída aí pelos robôs, né, para aquelas áreas que têm uma forma mais mecanizada, mais repetitiva. Então, o que eu posso fazer para que eu não seja um desses profissionais que vai ser substituído, né? Quais serão as habilidades que eu tenho que transformar? Então, alguns têm esse ritmo mais rápido e outros têm qual ritmo, né? O da negação, o de não aceitar. Só que a gente tem que entender, por exemplo, o aluno que não aceita, vamos pensar assim, né? Porque, GC, tem aluno que não aceita, não quer mudar essa posição, ou acha que o professor está inventando moda, né? Que tem às vezes não é só o professor, né? O professor, às vezes, ele entende tudo isso, mas o aluno mesmo, ele não tem uma receptividade boa, né? Isso, eu vou tentar mesclar um pouquinho tanto do aluno quanto do professor que nega. Então, legal, por exemplo, legal. Do aluno que nega, o que a gente pode perceber? É o que a gente estava conversando outro dia, né? É aquele aluno que esteve naquela posição super confortável de ficar ouvindo, e isso realmente é confortável, né, gente? Ninguém está dizendo aqui que não é confortável você ficar sentadinho ouvindo alguém falar para você. Enquanto assim, se chegasse um professor e falasse, olha, você cria um desafio, pare para pensar, coloca a criatividade em dia, a gente fica assim, meio assim, né? Mas eu nunca tive esse espaço antes, né? Eu nunca tive que criar um protótipo antes na faculdade de Direito, né? Então, assim, a gente acaba tendo realmente tudo que nos tira da zona de conforto, a gente quer o quê? Ficar na defensiva. Né? Então, o que a gente pode falar para o professor do direito, para o professor universitário, para o professor em geral, que é mais inovador e tem a resistência do aluno, né? Primeiro, ter empatia, entender que essa é uma posição confortável, todo mundo gosta de ficar confortável na sua zona de conforto, né? Isso é uma forma da gente se defender enquanto ser humano, dos perigos da natureza, enfim, mas o que a gente pode fazer isso, né? Mostrar aos poucos esse caminho, mudar uma configuração de uma sala de aula, começar com uma atividade mais básica e fazendo essas discussões, né? Procurando apoio de outros professores e ir mudando um pouco essa cultura, porque é uma cultura que se cria, né? Agora, com os alunos, isso eu tenho certeza que é um processo mais simples, assim. O problema começa a ficar pior quando a gente chega com o professor. Por quê? Porque esse professor, ele foi formado tendo aulas de um jeito durante toda a vida, toda a trajetória acadêmica dele,
e ele foi formado para dar aula daquele jeito. Então, ele foi aluno com aulas quadradas e ele vai repetir esse modelo, ele vai dar aulas também quadradas. Daqui a pouco chega um aluno que é redondo na sala de aula e diz, olha, eu quero aulas que sejam expansivas, que sejam triangulares, que sejam circulares. Como é que a gente pode fazer? Não, esse professor ele vai entrar em estado de resistência. Mas aí como é que a gente pode fazer? Uma coisa que eu acho necessária cada vez mais é a formação continuada do professor, seja com workshops, com oficinas, que façam com que esse professor, ali naquela posição de aluno, digamos assim, vivencie, né? Essa metodologia ativa, essa aprendizagem baseada em projetos, enfim, para que ele entenda como que é esse processo, que não é tão diferente daquela aula mais tradicional, né, mais conteudista, mas que a gente pode explorar também esse conteúdo de outras formas, né, a gente pode jogar alguns conceitos de games, tudo isso aos poucos, né, assim, não precisa ser aquela aula pirotécnica, sabe, mas conforme a gente vai botando um elemento, vai mudando um pouquinho, até que, assim, por exemplo, coloquei alguns elementos de gamificação. Depois que eu já fiz isso várias vezes, eu vou entrando na zona de conforto, porque isso já, para mim, já está confortável. Aí, então, ok, vou procurar um outro elemento para ir adicionando e assim aprimorando, né? A gente vai testando. Essa dica é muito legal, prof, porque assim, a gente, complementando o que você está falando, as instituições, quando elas buscam formação, muitas vezes a gente vem numa formação mais palestra, coloca todo mundo no auditório, 100 professores lá, né? E isso acho que é uma coisa que também a gente precisa romper, fazer pequenas capacitações, né? Esses dias eu estava num projeto EducaLab, na instituição que eu trabalho, e nós estamos com um projeto lá, nano capacitações. Então são pequenas, 30 minutos, e o professor compartilha aquela experiência positiva que teve em sala de aula, traz os elementos que utilizou, como é que fez, para que os outros professores também possam adaptar na sua disciplina, na sua atividade, no seu curso. E isso é muito legal, porque daí a gente também sai daquele modelo, não é que a palestra não seja boa, é claro que é. Tem momentos, tem pessoas Sim. que a gente fica numa baita de uma expectativa para ouvir o que ela tem para trazer para a gente, é óbvio, não é que a gente também vai anular totalmente a aula expositiva, mas é que a formação também tem que proporcionar para o professor essa experiência de transformação. Eu acho isso super importante. Mostrar para ele que na formação dá certo, que para ele replicar aos poucos na sala de aula, fazendo uma coisa por vez e se adaptando, não é nada impossível, é uma coisa que é plenamente possível, né? E poder trabalhar isso, essa questão do lifelong learning, eu acho que também cai muito nessa questão do prazer do estudar, né? Mostrar assim, que a vida toda é conhecimento, é estudo, e você tem que ser apaixonado por isso. Não é que a gente vai se apaixonar por tudo que a gente viu lá na faculdade, na escola. Alguma coisa vai nos apaixonar, né? Ainda mais quando você é um professor universitário, né? Você tem, assim, quase que a honra de gostar de aprender. Então, você não pode, assim, parei neste ponto e continuarei aqui para o resto da vida, né? Porque os alunos estão chegando cada vez mais com perfis diferentes, são alunos que enfrentarão um mundo diferente, e nós temos que possibilitar, junto com eles, caminhos e formas e experiências de aprendizagem diferentes, né? Mas, claro, por isso que a formação continuada do professor é tão importante, porque se ele nunca passou por uma formação desse tipo, ele não vai nem saber por onde começar, né? Ele não tem quem se apoiar, ele não tem um mentor. Esse professor nunca foi aluno de uma aula que trabalhava com metodologias ativas, então ele não sabe, para ele talvez nem seja efetivo, né? E a gente não está dizendo aqui que a aula expositiva não funciona mais. Não, ela cumpriu seu papel durante muito tempo, continuará cumprindo seu papel, né? Senão as palestras não estariam aí arrebatadas de gente querendo ouvir as pessoas. Sim. Só que a gente pode explorar esse conteúdo de outras formas, né? E o lifelong learning entra aí, porque o professor pode aprender a aprender e pode aprender a compartilhar esse conhecimento de outras formas, né? Isso é muito importante também. E com isso ele pode acabar engajando, influenciando, ajudando esse aluno a perceber que ele também, enquanto aluno, precisa estar buscando outras coisas, né? Tem uma coisa do Steve Jobs que eu lembrei agora, que ele falou num discurso lá de formatura em Stanford,
que ele falou que eu acho que quando ele estava no início da graduação, ele não gostava muito de algumas aulas, ele optou por uma que era tipografia, se eu não me engano, que é aquela criação daquelas letras, sabe? E aí ele aprendeu a criar várias letras, assim, em vários formatos diferentes, mas ele pensava assim, nossa, eu nunca vou usar isso na vida, né? E aí, quando ele foi criar a programação lá da Apple, ele utilizou aquele conhecimento lá de trás, que ele achou que nunca usaria na vida, ele usou aquele conhecimento, e aí isso foi um dos grandes diferenciais da Apple, que era o design, né, da fonte das letras. Então, o que ele diz é que o professor ajude o aluno a fazer essa ponte, a ligar os pontos, né? E a gente também, enquanto professor, tem que ligar os pontos, né? É bom que a gente se interesse por outros temas, por outras coisas, por séries que esses alunos estão assistindo, porque a gente pode, de repente, fazer essa conexão, né? Entre o que está sendo visto, o que está sendo falado, com o conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula. Isso já é uma inovação, e não é uma das inovações que vão utilizar mega tecnologias, né? Então, esse ligar os pontos aí é muito importante. Eu acho essa questão também, né, a gente percebe as instituições cada vez mais programando, e os professores também, programando o que a gente fala do antes da aula, durante a aula e depois da aula. Eu acho que fazer esse eixo, essa organização, também ajuda o aluno a compreender que o conhecimento ele não para ali, no encontro que se faz em sala de aula. Né? Porque às vezes o aluno, beleza, é isso aí que ele acha que o professor é tão competente que já separou tudo aquilo que ele precisava saber sobre o assunto. Então eu acho assim que é importante o professor também romper essa barreira de dizer, não, eu trouxe aqui para vocês tudo que é o importante, vocês não precisam pesquisar mais nada, até porque para o professor poder selecionar determinadas coisas para trazer para a sala de aula é um grande trabalho que ele tem para selecionar tudo isso. Né? Então, eu acho que dizer para o aluno antes, o durante e o depois da aula é super importante, porque pode ser que o aluno ele não vá mesmo estudar aqueles assuntos depois da aula, mas tem muitos alunos que se interessem sobre aquilo e vão pesquisar sobre aquilo depois. E esse depois da aula ajudar a fazer conexões, linkar, dar um desafio de assistir uma série, um filme e fazer essa correlação daquilo que foi trazido para a sala de aula, eu acho muito legal e se adequa com o que a gente está falando hoje do lifelong learning, né? Sim. Inclusive, essa coisa de série, para professor universitário, ela é muito benéfica, porque você consegue realmente relacionar as coisas que estão sendo discutidas. Por exemplo, fiz um debate com os alunos, cada um vai defender cada grupo, né, 2 grupos da sala, vão defender uma temática. Sendo a favor ou não, eles vão ser os juízes ali, né? Porque a gente sabe que o juiz também ele vai ter meio que o apontamento pessoal dele, mas ali ele está imparcial quando está lendo, né? Então, cada um vai defender lá, então eles vão ter essa experiência de juízes de uma causa, ou de advogados de uma causa, né? Enfim, depende do que o professor solicitar. E aí, depois o professor pode fechar, por exemplo, enviando para os alunos o link lá de uma série do Netflix, por exemplo, que trata do O.J. Simpson, né, que é um caso clássico dos Estados Unidos, né? Então, assim, ele consegue relacionar essas pequenas tramas que são, do O.J. Simpson, por exemplo, foi um caso real, mas que está numa série, então ele liga aquilo que está lá fora, né, está fora dos muros da universidade, fora dos muros da escola, ele resgata, traz para dentro essa questão, e faz com que o aluno pense esse conhecimento para além daquilo que está sendo trabalhado ali na apostila, na disciplina do professor, né, e que vai complementando também. Então, o lifelong learning ele é muito importante tanto para o professor quanto para o aluno, porque demonstra justamente esse estilo de vida, né, da gente continuar se interessando, se manter informado, saber o que está acontecendo. Então, é realmente... E, aliás, essa questão da nano, lembrando agora e fazendo a ponte nessa questão das nanoformações,
já tem estudos americanos que dizem que isso vai ser o futuro das universidades, né? São nanoformações, né? Então, Isso. esse formato que a gente tem, ele vai se transformar, né? Dessa grade curricular, ela vai se transformar, vai se basear mais nas habilidades que esse profissional quer ter, e aí ele vai formando ali o próprio currículo, e no final ele vai ter as habilidades necessárias, digamos assim, para aquela formação, para aquela atividade. Então, está tudo se transformando, né? Inclusive a própria organização das universidades e dos cursos. A gente vai ver o que vai rolar por aí nos próximos anos. E a gente fala próximos anos, a impressão que é daqui muito tempo, né, prof? A gente sabe que não. Não, daqui 1 ano, 2. Não são 10 anos, eu falava não tem isso, muito. eu falava isso numa live esses dias que a gente tava com uma outra prof. A gente falava a tendência assim, daqui 10 anos, não, gente, daqui 2, daqui 3, nós temos que correr, porque cada vez mais esse mundo VUCA que a gente fala, né, volátil, acelerado e tudo mais, então tá chegando aí, não tem muito que a gente fazer. Prof, só uma questão importante também, porque os professores sempre estão conectados conosco, e muitas vezes a gente sabe que tem instituições que são instituições que assinam o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável. Essa questão do Lifelong Learning está lá no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de número 4. Tá? Então, você, prof, que tem aí na sua escola, na sua instituição de ensino superior, que a gente sabe que estão aí conosco, e tem instituições que levam o selo, né, de instituição de responsabilidade social, que levam o selo como instituição que abraça as causas dos objetivos do milênio aí. Se liga, porque o Lifelong Learning aplicado na sua instituição, aplicado nos projetos, no seu projeto pedagógico aí, também vai aí mais um selinho para a tua instituição aí responsável com relação ao Lifelong Learning, esse movimento contínuo que nós precisamos cada vez mais buscar agora com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é essa aprendizagem ao longo da vida. Então, só aí o recadinho reforçando para o pessoal que tem os selinhos aí nas instituições. Inclusive no selo, né, que é Educação e Qualidade, ali ele fala, né, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Então, ele usa justamente esse termo, né, aprendizagem ao longo da vida, que nada mais é do que um lifelong learning. Então, tá super dentro. Exato. Muito jóia. Prof, e daí tem alguma dica, por exemplo, para o professor que está aí ligado conosco, o pessoal que está, mas eu quero saber um curso legal, uma plataforma legal, que eu possa, já que vocês querem tanto aí, que eu, professora Gissiane, a prof. Emily falando, que eu vá atrás de novas informações, de cursos novos, de coisas diferentes. Qual é o lugar que a prof. Emily indica aí para nós, para a gente encontrar esses cursos, dando dicas para o professor e para os alunos que estão aí nos acompanhando? Eu parto sempre do princípio, eu sempre procuro próximo de mim quem está trabalhando essas questões, quem tem aí propriedade de fala para me ajudar, por exemplo, eu estava querendo aprender sobre robótica, então eu fui procurar primeiro nas minhas proximidades quem poderia trabalhar com robótica, com quem que eu poderia aprender robótica, por exemplo. Aprendi com menininhos de 12 anos, prof. Robótica. Então, eu aprendi com criancinhas, mas também tudo de robótica. Eu, semana que vem, tenho um encontro com um menino de 14 anos sobre gamificação, hein? Vou fazer um curso com ele. Isso aí, aliás, é uma das habilidades do professor 4.0, né? A humildade de aceitar que ele aprende com quem é mais novo do que ele, com crianças, com adolescentes, né? Que ele tem coisas para ensinar. Então, eu sempre tento procurar no meu radar perto, né? Quem está trabalhando isso pessoalmente, porque aí eu posso tirar dúvida, a pessoa está lá na minha frente, aquela coisa do ensino presencial. Mas, quando eu quero aprender algo, assim, sei lá, tem vários assuntos que eu me interesso, vou dar um exemplo, marketing digital, por exemplo, tem um monte de coisa na internet, e aí, pessoalmente, às vezes é mais difícil de encontrar. Qual é a plataforma que eu confio, assim, que eu vejo, né? É a Udemy, que tem vários cursos, ela tem a plataforma já em língua portuguesa, antes era só em inglês, então já dificultava, né? Mas hoje tem tudo em português, tem vários cursistas lá que são brasileiros, tem muita coisa boa.
e é uma das grandes aí, né? Uma das grandiosas empresas aí que estão trabalhando com o ensino. E uma das coisas legais também é que a gente escolhe, né? Se vai estudar em casa, se vai estudar no meio do caminho, no metrô, no ônibus, né? Então, isso facilita muito, né, o aprendizado, e tem os fóruns também. Tem as notas lá do curso também, então é legal fazer essa ponte, né? Procurar quem está perto da gente que possa nos ajudar com essa formação, mas o online também tem muita coisa boa, e essa é uma das plataformas que eu mais confio e que eu deixo também. Perestroika também é ótima, né? São mega conhecidos. Eu lembrei deles também. Estão pertinho de nós aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul aí, né? Sim, lá em São Paulo também, eles são bem grandes, são cursos que usam de uma criatividade incrível, assim, é muito bacana, mas, tem aqui, para quem está em Florianópolis, tem a Profigesse também, que dá umas formações, gente, que, vocês vão aprender tudo sobre qualquer coisa que ela ensinar, já fica a dica também. Então, logo, inclusive, a gente também vai dar algumas formações por aqui, mas é isso, o Lifelong Learning está aí para a gente tentar buscar conhecimento da forma que for, né? Num livro, numa capacitação online, numa capacitação presencial. A formação continuada trata justamente disso, né? Da gente beber de várias fontes e aumentar o nosso repertório, né? Eu trouxe aqui também hoje, prof, 2 livrinhos, esse aqui, do professor Hamilton Werneck, que ele fala sobre a nota aprende, a sabedoria liberta. É um livrinho bem curtinho, muito legal. E esse outro aqui, se a boa escola é que reprova, o bom hospital é o que mata. Eu tenho esse. Que é do professor Hamilton. Então, assim, a gente sempre traz dicas, né, para os professores que estão nos acompanhando. Às vezes quer trabalhar um texto prévio nas formações continuadas de professores. Esse é um livrinho curtinho que você pode trabalhar com seus profs aí. E o professor Hamilton Werneck, apesar dele ter escrito isso daqui na década de 90, né? Parece longe, porque eu, por exemplo, nasci ali na década de 90. Então, ele já falava sobre o lifelong learning, não necessariamente nessa proposta exata do lifelong learning, mas ele falava sobre aprendizado continuado, e ele é uma mente brilhante aí, que trouxe muita formação para professores e tudo mais, né? Deixa um legado grandioso na vida dele aí. Então, também tem esses livrinhos que são curtinhos, dá para usar lá na formação continuada dos professores também. Além dessas dicas, né, que nós já estamos dando. É isso aí. Eu acho que quando a gente trata de inovação, às vezes a gente entra no equívoco de achar que são coisas que estão sendo inventadas agora, né? São coisas que estão surgindo agora, especialmente na educação. Mas muito do que a gente está discutindo já foi discutido, assim, às vezes um século antes, né? Um século atrás. Então, a gente só está mesmo revendo esses conceitos e realmente tentando colocar em prática, porque agora é que essa necessidade está sendo mais sentida pela sociedade, pelos alunos, pelos professores, né? O mercado de trabalho em si já está exigindo isso, porque eles estão sentindo a falta, às vezes, de pessoas capacitadas realmente para cumprir com essas funções que, como a gente sabe, lá tem aquele dado, né, de 65% de pessoas, acho que é 65%, posso ver depois, mas assim, a grande parte dos alunos que estão sendo formados hoje não sabem que postos eles vão ocupar de trabalho, né, tem profissões hoje que existem que não tem nem nome ainda, né, então tá surgindo, né, essas novas demandas, e é importante que a gente esteja pelo menos informado e conhecendo um pouco de tudo que está surgindo por aí. Claro, com certeza. Prof, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi sensacional. Lembrando que nosso vídeo fica disponível nas nossas redes aí, fica lá no Facebook, fica no YouTube no nosso canal. Depois você pode acessar, trabalhar com seus colegas, com outras pessoas, compartilhar aí com seus amigos essa informação super especial de hoje. E olha só, conhecimento não para. Fica conectado aí nos canais. O Se Liga Prof, tem muita coisa boa lá no Instagram, no Facebook, você pode acompanhar a professora Emily. Traz muito tema legal, sempre está super disponível aí com as dúvidas, né? O pessoal manda comentários, eu vejo que você sempre está ligada nos stories aí. A galera tirando dúvidas.
dicas. Então, a professora Emily super disponível, tá aí mesmo para ajudar o professor que quer transformar a sua sala de aula, quer trazer novidades aí para melhorar o processo de aprendizagem dos seus alunos. E não esquece não, nosso site profgiciane.com, sempre muita novidade, coisa boa. Não esquece de nos seguir aí nas redes. Valeu, pessoal. Sábado que vem tem mais. Obrigada, Prof. Emily. Tchau, gente. Tchau, tchau.